Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que anda a vida? Estão se cuidando? O coronavírus está por aí, a gente tem que se cuidar, né? Então, ter atenção, lavar sempre as mãos, evitar lugares muito cheios, com muita gente, se cuidar mesmo, porque não é pra brincadeira. E pra gente extravasar um pouquinho, hoje segunda-feira, resolvi trazer um olho que é bem querido por muita gente, mas nem todo mundo sabe fazer ou tem medo também de fazer, que é o olho preto, né? O black eye. Então, vou mostrar aqui o passo a passo, bem explicadinho, para não ter erro e você conseguir reproduzir esse olho. Então, vamos lá? É esse olho que a gente vai fazer. Para começar, eu tô aqui com a pele, eu já fiz a minha base, eu já passei a base e fiz um leve contorninho aqui e passei um pouquinho de blush só para não parecer tão pálida aqui para vocês. Mas não fiz a correção com o corretivo ainda, que eu gosto de fazer depois que eu faço o olho, quando eu faço o olho preto. Sombra preta, ela é muito, ela suja bastante, ela pode, né, esfarelar um pouco, então eu gosto de fazer a correção depois. Então, para começar, vou utilizar uma sombra, essa daqui é uma sombra marrom, essa é da Rinodê, é uma monossombra, a cor dela é a mocha, então ele é um marrom, assim, mais frio, que eu acho que é o ideal para fazer a transição, né? O degradê de pele e com a sombra preta. Então, aproximei aqui para vocês verem melhor. Então, eu começo com um pincel de esfumar desses pequenos, bem fofinho. Sempre começo aqui do cantinho externo, puxando pro côncavo. E subindo pra pálpebra fixa. Como eu vou aplicando aqui no meu côncavo, eu já vou esfumando esse marrom. Então, eu vou subindo aqui em direção à minha sobrancelha, mas sem encostar na sobrancelha. É pra ficar aquele degradê, né? Do marrom pro preto. E não ficar marcado o início do marrom, né? Então, não ficar aquela marcação de pele pro marrom. Então, sempre com movimentos de vai e volta. Depois, com um pincel de esfumar, esses mais grandões. Esse daqui é um rabo de cavalo. Esfumar esse marrom, sem chegar a encostar na sobrancelha. Com a mão sempre super leve. Só fazendo movimentos circulares de vai e volta. Agora, com um lápis de olhos preto, vou fazer toda a base para receber a sombra preta. Então, eu vou aplicar o lápis em toda a minha pálpebra móvel, até a altura ali do côncavo. Não precisa ficar bem retinho, risquinho, retinho não. Só sujando mesmo, que depois a gente vai esfumar esse lápis. Agora eu vou usar um outro pincel. Esse daqui também é um pincel de esfumar, só que tem um formatinho mais cônico e ele é menorzinho. Eu vou esfumar as bordinhas desse lápis. Então, eu vou subir um pouquinho mais em direção ao meu côncavo com esse preto. Para fazer a transição com o marrom. Agora eu volto com aquele pincel de esfumar maior, sempre limpo, sem produto. E vou esfumar o que eu subi com o lápis. Então, eu vou esfumar esse lápis no marrom. Para não ficar marcação, tem que ficar aquele degradê bonito. Agora eu vou usar um outro pincel. Esse daqui é de aplicar a sombra. Eu gosto de usar ele também para esfumar, mas ele tem as cerdinhas menores. Ele é fofinho, mas tem as cerdas mais curtas. E eu vou usar a sombra black, também da Rinodê. É uma monossombra. E ela é preta, fosca, sem brilho. Para olho preto, eu gosto bastante de sombras sem brilho. Mas também pode ter um brilhinho se você gostar. Então, agora é só depositar a sombra em cima
da base de lápis que eu fiz na minha pálpebra móvel. Então, só depositando o produto. Eu levo a sombra até o meu côncavo, marcando bem ali no côncavo. Depois a gente volta com aquele pincel de esfumar limpo. Sempre dá uma limpadinha nele, eu sempre costumo ter um papel higiênico mesmo aqui do meu lado, pra dar uma limpadinha nele, pra ele sempre estar limpinho. E voltamos esfumando aqui, pra não ficar aquela marcação onde começa a sombra. Depois a gente dá uma limpadinha aqui com um pincel de pó limpo também, sem produto. Vou dar uma varridinha aqui embaixo, porque se tiver qualquer sujeirinha de sombra que caiu na pele, já sai. E vamos fazer a correção com corretivo. Eu vou utilizar o meu preferidinho, né, que é da Ruby Rose. A minha cor é a L2. E vou aplicar aqui na região das olheiras, né, na região aqui abaixo dos olhos. Olho preto pede sempre uma pele bem corrigida. Então, não pode ter nem um pouquinho de olheira marcada. Senão você vai ficar parecendo um pandinha ou que levou um soco na cara, né? Acho que você não vai querer isso. E com a esponjinha, vou dar batidinhas. É claro, tomando cuidado para não subir com esse corretivo. Então, aqui você já vai corrigindo para ficar esse corte bonitinho aqui, ó, da sombra. Pronto. Agora, com uma esponja, essa aqui já tá sujinha que eu já usei ela, tá? Pó, meu pó aqui também já tá, ó, no osso. Pego bastante pó com a esponja e vou depositando aqui na região das olheiras, para selar bem e não acumular nenhuma linhazinha de expressão. Aí agora a gente volta com um pincel de pó, só dando o polimento aqui, para tirar o excesso de pó. Agora vamos voltar com o lápis, que vamos finalizar na região inferior dos olhos. Então, para não ficar marcada a pele, eu vou usar a esponjinha aqui para segurar aqui. E com o lápis a gente vai marcar aqui toda a linha d'água. Também não precisa de cuidado. Pode dar uma sujada assim pra baixo, que não tem problema. É até melhor. E eu gosto de passar também um pouquinho nessa nossa linha d'água superior. Aqui no cantinho sempre fica. Então, eu passo o lápis também na linha d'água. Eu dei uma limpadinha naquele pincel que eu utilizei para depositar a sombra. Vou voltar com ele, mas agora utilizando a sombra marrom para selar esse lápis inferior aqui e esfumar também essa região. Então, como já tá preto com o lápis, usando o marrom vai ficar já escurinho do jeito que tem que ser. Vai ficar aquele degradê parecido com a parte superior. Tem que fazer a parte inferior para deixar o olho com esse efeito de olhão. Se você não faz essa parte, né, esfumado embaixo, não fica legal, não vai ficar bonito o olho como deve ser. Você vai ficar com aquele aspecto de olho meio caído. E assim, levanta mais o olhar também. Então, agora é só caprichar bastante na máscara de cílios. Pronto! O olho black, né, o black eye, está finalizado e, como vocês viram, não é difícil de ser feito. Aí eu aproveitei, já finalizei a pele, colei uns cílios postiços também. Então, esse daqui que eu usei é um que eu comprei no site da Wish. É o Y59, ele vem assim numa caixinha. E são 10 pares de cílios que vem. Eu gosto bastante desses cílios assim. Eles são bem fininhos, então fica bem naturais quando aplicados. São 10 pares. Então, eu colei os cílios e finalizei a pele com a iluminação. Agora, só falta iluminar na região dos olhos. Então, eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose, que é a Check Glow Studio. E vou usar esse iluminador aqui, que é o tom mais claro. Ele é um champanhe, é o Champanhe Rose. E vou aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha.
E vou aplicar também um pouquinho aqui no meu cantinho interno, para trazer mais luz para dentro dos olhos. E é isso, esse é o resultado da maquiagem. Como vocês viram, super fácil de fazer. Fazer uma basezinha com um lápis de olhos preto na pálpebra móvel. E depois vir com a sombra, apenas selando esse lápis. E esfumar bastante para ficar esse degradê sem marcação. Ah, e esse batom é o da Dylos, é o batom líquido da linha Nudes, cada um tem o seu. E a cor é a 04 Rose. Acho que combina bastante esses tons assim, mais nude rosado para olhos pretos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, clicar em gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aproveita, já ativa o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. E eu repito, né? Se cuidem, se preservem, se puder ficar em casa, fique em casa, só saia se for realmente necessário. E tenha os devidos cuidados com a higiene. Um grande beijo, uma ótima semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.